Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao quinto domingo da Quaresma, já estamos às portas da Semana Santa, de vivermos este momento forte na nossa vida, na vida da igreja, a paixão, morte e a gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante esse tempo da Quaresma, nós começamos lá na quarta-feira de cinzas e de lá até aqui, até a Semana Santa, até a Páscoa da Ressurreição, nós estamos trilhando um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, um caminho de encontro com a misericórdia do Senhor. E de fato, todas as vezes que nós nos propomos mudança de vida, nos propomos uma conversão verdadeira, nós nos encontramos com a misericórdia do Senhor. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que algo não está bem, que existe alguma coisa que é preciso melhorar, que existe um pecado que é preciso abandonar, tudo isso nós levamos até Jesus e ali nós usufruímos da sua misericórdia que nos perdoa, que nos acolhe, que nos abraça e que nos torna homens e mulheres novos, transformados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Esta é a beleza desse tempo quaresmal, esta é a beleza da nossa fé, esta é a beleza da palavra de Deus. Somos chamados a mudarmos de vida para estarmos sempre unidos ao Senhor, bebendo, experimentando desta fonte que nunca deixa de jorrar, que é a sua misericórdia. No primeiro domingo da Quaresma, lá atrás, nós fomos ensinados por Jesus a vencer a tentação. Depois, passando pela transfiguração do Senhor, já vislumbramos aquilo que vai acontecer na Páscoa do Senhor. O Senhor que ressurge glorioso, que vence o pecado e vence a morte. Depois ouvimos aquela parábola da figueira que não dava frutos e ali pensamos como estão os frutos, quais frutos nós estamos produzindo para o Senhor. No domingo passado nós escutávamos aquela bonita parábola do filho pródigo, aquele filho que abandona o seu pai, deixa tudo, perde tudo, depois volta para o seu pai que o acolhe de braços abertos. E nós meditávamos que esse Pai misericordioso é Deus, é nosso Senhor, e nós somos esses filhos que Ele espera sempre de braços abertos. E hoje nós escutamos no Evangelho esta bonita história, triste e bonita ao mesmo tempo, deste encontro desta pecadora com a misericórdia, deste encontro desta mulher com Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos esse Evangelho, ele tem muitos significados e muitas coisas que estão por trás, que talvez é preciso a gente entender, para a gente perceber a dureza do coração daqueles homens que levaram aquela mulher até Jesus e a grandeza do coração de Jesus que acolhe e perdoa o pecado daquela mulher. Na lei de Moisés, no Antigo Testamento, existe uma lei que diz que quando um homem e uma mulher forem pegos em adultério, eles devem morrer. Isso estava lá no Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento. Quando um homem e uma mulher são pegos em flagrante adultério, os dois devem ser mortos. E aquela mulher, ela foi pega em adultério. Então aqueles homens que encontraram ali aquela cena, resolveram então cumprir a lei. Se a lei manda que ela deve morrer, o que nós vamos fazer? Vamos pegá-la e levar lá para a praça pública para matá-la. Até aí parece que está tudo tranquilo, Eles estavam querendo cumprir uma lei. Mas, meus irmãos, onde está o homem que estava com essa mulher? Onde está esse homem? Ela não estava sozinha, ela não estava pecando sozinha. Onde está o homem? Meus irmãos, aquele homem, ele foi absolvido pelos homens. Ele foi deixado de lado ali por aqueles homens justiceiros. O pecado daquele homem foi ignorado por aqueles outros homens. E aí a gente já vê o desvio, aí a gente já vê a dureza do coração daqueles homens que queriam interpretar uma lei, que queriam usar de uma lei, mas mudando aquilo que estava escrito, usando e interpretando ao seu
mero pensamento. E meus irmãos, esse é um grande perigo, e é um perigo que também nós corremos hoje. É um perigo de mudarmos a palavra de Deus, de mudarmos aquilo que Deus pede para adaptarmos ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ser, nosso modo de agir. Então, aqueles homens que já não estavam com uma intenção reta, que já não estavam querendo simplesmente cumprir a lei, mas estavam querendo armar uma cilada para Jesus, levam aquela mulher até Jesus. E ali diante de Jesus fazem a pergunta, né? Olha, e eles ainda citam a lei, né? Como a gente diz, não tem nem vergonha na cara, né? De citar uma lei sabendo que eles estavam errados, né? Jesus naquele momento poderia simplesmente dizer: então onde está o homem que estava com ela? A lei manda apedrejar o homem e a mulher. E eles falam: mestre, a lei manda fazer, né, isso com essas mulheres, o que o Senhor nos diz? E ali armaram esta cilada para Jesus. E meus irmãos, Jesus, na sua delicadeza, ele se inclina e começa a escrever no chão. Se a gente coloca em contraponto, né, a delicadeza de Jesus com a brutalidade, com a falta de respeito daqueles homens, Jesus, ele respeita as pessoas. Jesus, ele não expõe as pessoas. Se a gente se lembra lá daquela passagem da mulher que estava com fluxo de sangue, né, há tanto tempo, e vai até Jesus, Jesus nem sequer pergunta a ela qual é a sua doença, para não expor aquela mulher ali no meio dos outros. Jesus é delicado. Jesus trata com amor e com delicadeza as pessoas. Mas aqueles homens não. Aqueles homens expuseram aquela mulher, né, colocaram ali para que seja vista por todo aquele povo que estava na praça, sem misericórdia, sem piedade daquela mulher pecadora. E Jesus, meus irmãos, começa a escrever no chão ali. Muitas interpretações, né, muitos estudiosos pensam: o que será que Jesus estava escrevendo ali no chão? Uma das versões mais aceitas é uma versão baseada na própria Sagrada Escritura, que no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: aqueles que se afastam do Senhor terão os seus nomes escritos no pó. Aqueles que se afastam de Deus, os seus nomes serão escritos no pó que o vento sopra e apaga, no pó que o vento leva. Ou seja, meus irmãos, se nós estamos juntos do Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Mas quando nos afastamos de Deus, qualquer vento leva o nosso nome escrito no pó da terra. Então Jesus começa, né, se nós olhamos para esta passagem, escrever ali no chão o nome de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas que conheciam a lei, por mais que muitas vezes não cumpriam, por mais que muitas vezes mudavam, davam um jeitinho ali na palavra de Deus, mas eles conheciam a palavra de Deus. Então, quando viram seus nomes escritos ali no pó, eles perceberam que eram pecadores. E Jesus diz, né: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles vão saindo um a um até Jesus ficar a sós com aquela mulher. Meus irmãos, aqueles homens perceberam o tamanho do seu pecado e foram embora. Mas aqueles homens não usufruíram da misericórdia do Senhor. Assim como aquele homem que eles deixaram ir embora, que estava ali pecando com aquela mulher, ele também não usufruiu da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, aquele homem foi absolvido pelos homens, foi absolvido pelo mundo, né? Foi inocentado pelo mundo, mas não foi inocentado no tribunal da misericórdia do Senhor. Aquele homem ganhou um favor dos homens, mas não ganhou a graça de Deus. Aquele homem ganhou a libertação, a liberdade dos homens, mas não ganhou a liberdade dos filhos de Deus, que é a vida na graça de Deus, que é o encontro com a misericórdia de Deus. Por isso, o que vale mais? Quem foi mais beneficiado? Aquela mulher que foi levada até Jesus e ali diante de Jesus pôde experimentar a sua misericórdia, a sua ternura, ou aquele homem que fugiu, né, covardemente, que foi deixado de lado e não foi levado para ser morto?
Meus irmãos, assim também é a nossa vida. Quantas vezes o mundo quer passar a mão na nossa cabeça e dizer: tranquilo, seu pecado não é grave, fique bem, fique tranquilo. Para que se condenar? Seu pecado, né, é assim, todo mundo faz, é normal hoje em dia. E meus irmãos, se nós nos deixamos absolver, se nós nos deixamos inocentar pelo mundo, dificilmente nós vamos ter esse encontro com a misericórdia do Senhor. Porque somente reconhecendo o nosso pecado e reconhecendo a dor que o nosso pecado causa no coração de Jesus, é que nós vamos buscar o Senhor, é que nós vamos pedir perdão ao Senhor e então sermos libertados verdadeiramente do pecado e ali encontrarmos essa misericórdia do nosso Pai que nos espera de braços abertos, assim como aquela mulher. E meus irmãos, Jesus, ele não diz em hora nenhuma que aquela mulher não tinha pecado. Jesus, ele não passa a mão na cabeça daquela mulher em momento algum. Aquela mulher tinha pecado e o seu pecado era grave, o pecado grave. Mas, meus irmãos, ela estava ali diante daquele que perdoa os pecados. E Jesus então, ao perdoá-la, fala uma coisa que nós precisamos também ter no nosso coração: eu também não te condeno. Jesus não condena, Jesus perdoa. Mas Jesus diz: vai e não peques mais. Vai e muda de vida. Vai e se esforça para viver na graça de Deus. Meus irmãos, tantas vezes, até mesmo nós usamos deste evangelho de forma errada. Nós usamos esta frase de Jesus, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, para justificar uma vida de pecado, para justificar uma vida de erro. Mas não é esse o sentido da palavra do Senhor. Jesus aqui não quer justificar o erro daquela mulher. Jesus quer mostrar que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e todos nós precisamos do perdão do Senhor. Por isso nós não podemos nunca usar desta frase para justificar o nosso pecado e continuar numa vida de pecado longe do Senhor. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Meus irmãos, esse encontro com a misericórdia do Senhor se dá através da confissão. Na semana passada nós meditávamos sobre a confissão. O nosso pecado, o pecado daquela mulher, ele só pode ser perdoado, e o nosso pecado só pode ser perdoado quando vamos até Jesus através do sacramento da confissão. E ali nós escutamos de Jesus: eu também não te condeno, eu te absolvo dos seus pecados. Vai e não peques mais, se esforce, mude de vida, deixe para trás o seu pecado, olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para a ressurreição do Senhor. E de fato um grande exemplo, e eu gostaria de incentivá-los depois em casa, aqueles que têm acesso, e a maioria temos acesso à internet, procure na internet esta segunda leitura de hoje. Escreve lá, segunda leitura da missa desse domingo, alguma coisa assim, você vai encontrar. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E leiam novamente essa leitura. Meus irmãos, não tem como a gente ler tudo isso e os nossos olhos não se encherem de lágrimas, de emoção, pela grandeza daquilo que São Paulo nos escreve. São Paulo, ele faz um desabafo, ele abre o seu coração nesta bonita oração de abandono nas mãos do Senhor. Ele começa dizendo, considero tudo como perda diante da suprema vantagem que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de Cristo eu perdi tudo e considero tudo como lixo, porque agora eu espero a recompensa somente de Deus. Meus irmãos, olha a grandeza disso que São Paulo escreve. E São Paulo perdeu tudo mesmo. São Paulo perdeu muita coisa. São Paulo era um homem poderoso ali entre os seus conterrâneos, era um judeu, de família, de nobreza. Era alguém importante ali no meio das pessoas, era alguém que tinha grandes poderes, era alguém que tinha riquezas. São Paulo perdeu tudo, considera tudo como lixo
diante da grandeza que é conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E depois, meus irmãos, São Paulo nos fala desta fé, dessa justiça que nós precisamos buscar. E essa justiça consiste em quê? Em que consiste a nossa fé? Eu tenho fé. O que é a minha fé? A nossa fé consiste em conhecer a Cristo e experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me, eu me faço semelhante a Cristo na sua morte, para ver se eu consigo alcançar a ressurreição. Olha que grandeza, meus irmãos. A nossa fé consiste em experimentar a força da ressurreição de Jesus. Nós estamos aí às portas da Semana Santa, onde vamos meditar na paixão do Senhor e viver o grande acontecimento da ressurreição do Senhor. E eu convido cada um de vocês a fazerem esse propósito de experimentar a força, a grandeza, a transformação que a ressurreição de Jesus causa na nossa vida. Tantas vezes nós vivemos a Páscoa como um dia qualquer, tantas vezes nós passamos pela Páscoa e não nos damos conta da grandeza do acontecimento que é a ressurreição do Senhor. E meus irmãos, por fim, São Paulo nos diz: uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Esqueço o que fica para trás, esqueço o meu pecado confessado e perdoado e me lanço agora para frente, correndo rumo ao prêmio que lá do alto, lá do céu, o Senhor reservou para cada um de nós. E meus irmãos, esse prêmio vale a pena. Esse prêmio é a nossa salvação, esse prêmio é a vida eterna junto de Deus, esse prêmio é a felicidade eterna junto de Deus, e por isso vale a pena esquecer o que fica para trás, mudar de vida, se converter e correr ao encontro de Jesus, que nos espera para nos dar esse prêmio da nossa perseverança e da nossa vida na graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.